Seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Eu sou Mariana França, sou nutricionista funcional e culinarista saudável e hoje eu tô aqui para te explicar como perder barriga. Olha, eu acho que se eu fosse contabilizar essa questão, essa pergunta, esse desejo, seria um dos campeões aqui no consultório. Pois é, a grande maioria quer perder peso sem dieta e perder a barriga. Chega um momento em que as pacientes olham pra mim e falam: Mari, mas me diga uma coisa, o que é que eu faço pra perder essa barriguinha? Porque eu já consegui perder peso, mas a barriga me incomoda. Ou chegam assim: Mari, eu nem me incomodo tanto com o meu corpo, mas a minha barriga eu quero perder de qualquer jeito. E aí sempre vem me perguntando sobre lipo, sobre algum procedimento invasivo, alguma cirurgia e me pedem a opinião, né? Então deixa eu te explicar como é que você vai fazer para perder barriga. Primeiro eu preciso te dizer que a barriga, ela existe por dois motivos. Primeiro, pelo acúmulo do tecido adiposo, dos adipócitos, que são as células que vão ali ficar maiores, né? As células de gordura que irão ficar maiores e irão aumentar esse nosso tecido adiposo. A região abdominal é a região onde a gente mais tem esses adipócitos. Então, se a gente alimenta essa célula de gordura, essa célula vai crescer, ela vai aumentar e ela vai ficar mais proeminente, ela vai começar a dar aquela barriguinha, a pochete, a gordurinha ou a barriga mesmo quando ela já está muito inflamada, quando ela já está muito aumentada. Eu falei inflamada porque esse é um tecido muito inflamado. É um tecido onde vai se acumular muitas toxinas que a gente entra em contato pelo meio ambiente ou pela alimentação. E quanto mais toxina a gente entra em contato, mais essas células vão ficar inflamadas e mais resistentes elas irão ficar. Não existe um alimento que vai tirar a tua barriga. Que eu diga assim, come isso aqui, ó, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, você vai perder a barriga. Infelizmente não tem. E realmente, gente, não tem nenhum comprimido, cápsula, chá, reza que faça com que você perca a barriga sem que você passe por essas etapas que eu vou te explicar. Se existisse, tenha certeza que a grande maioria da população iria investir nisso, iria estar sem barriga e teriam indústrias multimilionárias vendendo isso. Infelizmente a gente tem as indústrias aí vendendo falsas promessas e elas lucram até as pessoas começarem a testar e ver que isso realmente não funciona. Então, existem algumas formas da gente perder a barriga. Primeiro, como eu já expliquei da questão das células, né? A gente precisa ir reduzindo essa nutrição para essas células. E como que a gente faz isso? Através da alimentação. Então, você precisa diminuir ao longo do seu dia os picos insulinêmicos que você vai fazendo pelo consumo excessivo de carboidrato. Como que é isso, Mário? Eu já expliquei em outros vídeos, mas só para resumir, se você está caindo nesse a primeira vez, quando você come algum carboidrato, seja ele fonte de açúcar, seja ele de farinha branca, seja até frutas, verduras, legumes, dependendo da quantidade e dependendo da carga glicêmica, vai acontecer isso aqui numa velocidade mais alta ou mais baixa. Mas o que sempre acontece? Comeu carboidrato, mastigou, você começou a fazer digestão e esse alimento foi quebradinho em glicose, que é o açúcar, e caiu na corrente sanguínea. Então isso aqui, imagina aqui um gráfico que eu vou mostrar a sua glicose e a sua insulina. Então você está em jejum, ele está aqui paradinho. Comeu carboidrato, essa glicose sobe. Em seguida, vem a insulina, que é o hormônio que vai pegar essa glicose e levar para a célula. Então você tem o pico de glicose, o pico de insulina e depois você tem uma baixa, tanto da glicose quanto da insulina. Não tem mais glicose circulante porque a insulina levou tudo para as células, então dá essa queda. E aí você vai fazendo esses picos ao longo do dia. Se você faz uma refeição, por exemplo, pão, bolacha, margarina, café com açúcar e leite, você faz um pico alto. Se você faz uma refeição, ovos, queijo ou café sem açúcar, você faz um pico bem mais baixo. Por quê? Porque a refeição com o pão, com a bolacha, tem muito mais carboidrato do que a refeição que é mais proteica, né? Que é o ovo e tal. Então, se você vai fazendo escolhas alimentares ao longo do dia com muito carboidrato, com muito açúcar, você vai fazendo picos com mais frequência. Se você vai fazendo escolhas com mais proteína, com bastante fibra, as farinhas integrais, você vai fazendo picos bem menores. Se você vai fazendo picos menores, você vai nutrindo menos as suas células de gordura. Se você vai fazendo picos maiores, você vai nutrindo mais as suas células de gordura. Então a gente precisa ter uma alimentação com uma quantidade de carboidrato controlada. Isso não significa que você, para perder barriga, você precisa ficar zero carboidrato.
Não é nada disso. Você precisa ter uma ingestão controlada e uma boa nutricionista vai conseguir te ajudar nisso. Se você consegue trabalhar esse tempo entre as refeições, que você não faça a refeição a cada meia hora, a cada 1 hora, a cada 2 horas, você também consegue controlar melhor esses picos. Se você consegue, inclusive, controlar o tempo entre essas refeições, também vai ajudar. Porque muitas vezes a gente, por ansiedade, fica mastigando o tempo todo pegando alguma coisa para beliscar. E muitas vezes esses beliscados não são com alimentos saudáveis, né? São com alguns alimentos ricos em gordura. Se você aumenta o tempo entre as refeições, se você espaça mais e você coloca uma qualidade melhor nesses alimentos, vai te ajudar. Então, coma quando você sentir fome, não quando você sentir angústia, quando você sentir tristeza, quando você sentir alegria. Não coma seus sentimentos. A comida, ela não pode ser uma boia de suporte para você nesse sentido. Quanto mais comidinha, beliscado você come sem necessidade fisiológica, você não tá com fome, você tá só querendo matar ali um sentimento seu. Você tá muitas vezes fazendo escolhas erradas também e fazendo com que essas células de gordura aumentem. Tem uma estratégia muito utilizada que é o jejum intermitente, que esse jejum inclusive ajuda a controlar, né, melhor a insulina e com isso reduz essas células de gordura também. Então, pode ser uma estratégia utilizada, mas isso sob orientação da Nutri, ok? Evite na sua alimentação os embutidos, evite na sua alimentação os alimentos cheios de corantes. Esses alimentos muito químicos, eles estão ali cheios de toxinas que vão fazer o quê? Nutrir as células da sua gordurinha, né? Aumentar o seu tecido adiposo. E isso, obviamente, não vai fazer bem se você quer reduzir a gordura da região abdominal. Não faça isso. Coloque aí uma alimentação mais antioxidante, anti-inflamatória, fruta, verdura, legume. Isso tudo vai ajudar, sem ficar adicionando queijo cheddar ou leite condensado por cima desses vegetais, tá? Desses legumes e dessas frutas. Então a gente precisa fazer boas escolhas e quanto mais natural for a sua alimentação, mais chance você tem de reduzir a sua barriga. A gente precisa estimular a eliminação dessas toxinas. Então tem a famosa detox que o nosso corpo faz o tempo todo, mas que a gente precisa dar nutriente para ele fazer. Então, mais uma vez, ponto para os vegetais. Quanto mais natural, melhor. Mari, chá funciona? O chá é uma boa fonte de antioxidantes. Nesse ponto, sim. O chá também vai ajudar na digestão, que é outro fator que faz a sua barriga ficar aumentada. Tem muitas pacientes que vêm para o consultório dizendo: eu tenho muita gordura na barriga. Na verdade, não tem gordura. A barriga ela está distendida porque tem uma sensibilidade alimentar ali, tem uma má digestão, tem formação de gás. Ela fica proeminente. Já aconteceu com você de ter que comer e ficar: meu Deus, eu preciso desabotoar o botão da calça porque não tá cabendo mais na minha roupa? É isso que acontece. Ela fica proeminente. Ela tem uma alteração, muitas vezes, da microbiota intestinal que faz com que você tenha aquela barriga distendida com muita frequência. E você acha que aquela tua barriga ali é só gordura, mas não é não. Você tá precisando melhorar a sua digestão de uma forma geral. Então, é importante fazer boas escolhas nesse sentido e observar se tem alguma sensibilidade alimentar, se tem alguma intolerância alimentar, porque muitas vezes é isso que faz com que você fique com mais barriga, ok? Então, até dá para você fazer procedimentos estéticos. É válido, mas se você quiser somar, não adianta você fazer procedimentos manuais, como massagens, passar cremes, se você não se alimentar. E também, infelizmente, não vai adiantar você fazer uma cirurgia, uma lipo, uma abdominoplastia, se você não cuidar da alimentação, porque você vai se recuperar dessa lipo, você vai passar o período, né, de 1 ano mais ou menos, e você vai acabar aumentando de peso e muitas vezes aumentando até a quantidade de gordura ali naquele local que você já passou por um procedimento para retirar. Então, se você quer fazer uma cirurgia, tudo bem, cuide da sua alimentação antes, durante e após esse período, porque antes vai te ajudar até no processo de recuperação e aí você vai conseguir manter esse resultado. Não é porque fulana só tem uma barriga maravilhosa porque ela fez lipo, isso ajudou, mas a manutenção dessa barriga maravilhosa é mérito da pessoa, fazendo uma atividade física eficiente e principalmente comendo de forma saudável. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloca aqui nos comentários se você já tentou perder barriga, como foi que você fez para perder essa barriga, você tomou cápsula, você tomou chá, você rezou, para quem que você rezou? Conta aqui abaixo. Clica em gostei, encaminha para sua amiga, se inscreve no canal e me fala se você está gostando desses vídeos, porque eu tenho alguns assuntos que eu quero trazer para vocês, mas eu quero saber se está fazendo sentido para você. Um beijo grande, se cuida!